Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, a aula 1 do módulo Perturbações Sexuais e Psicossexuais e Psicopatologia e Fármacos. É maravilhoso estar aqui com vocês, mais uma vez eu, Franciane, psicanalista, para compartilhar conhecimento a respeito dessa tão importante ciência que é a psicanálise. É muito bom realmente estarmos juntos. E esse módulo, de maneira específica, vamos tratar na aula 1 do assunto perturbações sexuais e psicossexuais. E na aula 2 desse mesmo módulo, vamos tratar do tema psicopatologia e fármacos. Vamos juntos? A aula de hoje, então, ela vai girar nos temas função sexual e disfunções sexuais, sexualidade hoje, uma reflexão importantíssima para nós, e também vamos falar de perturbações sexuais. A sexualidade é muito importante para o ser humano e a psicanálise ela tem esse viés, esse contorno de olhar de maneira profunda para a sexualidade de cada indivíduo. Muitas vezes na sua clínica você vai se deparar com questões relacionadas à sexualidade. Dificilmente elas virão, né, como primeiros sintomas ou virão como primeira queixa de uma pessoa, de um paciente. Mas possivelmente você vai descobrir que muito mais do que as pessoas imaginam a sexualidade, a afetividade, os relacionamentos, a vida sexual adulta, ela tem relações com as nossas áreas emocionais. Então, sim, nós da psicanálise temos um olhar mais atento, cuidadoso com essas questões. Estamos aqui hoje para poder falar sobre isso. A sexualidade é uma parte normal da experiência humana. Então, nós podemos e devemos ter, né, um olhar claro, um olhar sem preconceito, sem julgamentos, retirando, né, tanto peso que existe, que é colocado na nossa cultura desde sempre nas questões da sexualidade, tratando de forma mais normalizada. Procurando de fato entender as questões subjacentes, aquilo que está por baixo das dificuldades sexuais que as pessoas vivem. Isso é algo que nós precisamos trazer. Vamos iniciar essa aula falando, né, de algumas frases aqui de Freud, como eu sempre gosto de trazer essas pinceladas, né, a respeito daquilo que Freud pensava e dizia sobre a sexualidade, sobre qualquer assunto, né, eu gosto de trazer aqui para a aula, para que nós possamos entender a raiz de algumas ideias dele. Vamos lá, olha só. A sexualidade é uma parte fundamental da nossa personalidade e pode afetar todas as áreas da nossa vida. Todo ser humano, ele é um ser sexual. A sexualidade, ela está presente desde a infância, desde o nascimento, desde sempre, até a vida adulta. Não sempre com as mesmas expressões, obviamente, não sempre da mesma forma, mas é uma construção da vida. E é extremamente importante porque toca a nossa personalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de nos comportar. Freud trouxe a realidade que a sexualidade é uma fonte de prazer, mas também de dor e sofrimento. Sendo tão central, tão importante na constituição do sujeito, a sexualidade ela pode ser uma fonte de prazer, mas também pode ser uma fonte de dor e de sofrimento. Por isso, é um lugar onde nós psicanalistas precisamos ter os nossos olhos atentos. A sexualidade, imagina Freud dizendo isso em 1905. É um tema tabu em nossa cultura, mas não podemos ignorá-lo se quisermos compreender a nós mesmos e aos outros. Essa frase ainda é válida nos dias de hoje. Nós podemos imaginar, né, que no início do século XX, como ainda mais era um tabu a questão da sexualidade na época de Freud, na época que ele escreveu sobre esses assuntos. Entretanto, hoje em dia não é diferente. Ainda é um assunto difícil de tratar, difícil de trazer à tona. Como eu disse, muitas vezes nós vamos conhecer e ouvir tantas questões dos nossos pacientes e lá no final, ou às vezes em algumas nuances, vai surgir o tema da sexualidade de maneira mais explícita e nós vamos precisar de, com sabedoria, com graça, com inteligência, fazendo as interferências, as intervenções nos momentos certos, trazer isso à tona do nosso paciente. Questões que às vezes são deixadas de lado por serem questões que são difíceis de falar, são difíceis de conversar, mas nós precisamos ir adquirindo esse tato, esse cuidado no falar e ao mesmo tempo essa consciência de que não é um assunto que deva ser ignorado. E é isso que acontece muitas vezes nos cenários das famílias, nos cenários até mesmo dos próprios relacionamentos, em que as pessoas, né, até entre os seus parceiros sexuais, seus parceiros de vida, cônjuge, não têm
condições, né, não têm liberdade, talvez eu poderia dizer assim, de falar sobre as suas questões sexuais. E isso é importante que nós venhamos entender que não podemos ignorar essas questões, por mais que a nossa cultura às vezes empurre essas questões para áreas periféricas, para longe, elas são muito importantes. Freud diz que a sexualidade é um tema complexo e multifacetado, que envolve nossas emoções, desejos, medos e fantasias. Então, é uma área muito interessante de estudo para nós. Precisamos, né, estar aqui, né, nesse momento, né, fazendo essa formação teórica, estudando sobre esse assunto, porque com certeza vão surgir muitas questões da nossa clínica e nós precisamos estar prontos para poder tratar sobre esse assunto. Embora, né, nessa introdução aqui eu quero dizer, a sexualidade seja, de fato, uma parte normal da nossa vida, uma parte comum em toda a experiência humana, né? Todas as pessoas têm a sua sexualidade. As culturas elas tratam de formas diferentes. E em épocas diferentes, a sexualidade foi tratada e as suas manifestações de formas diferentes. Nós podemos entender, né, que algumas culturas são muito mais fechadas e não aceitam nem falar sobre isso e consideram algumas práticas extremamente perversas ou repulsivas, embora outras culturas já começam a entender aquilo como algo que poderia ser natural, normal do ser humano. A cultura, ela influencia muito a sexualidade. A sexualidade é moldada também pela cultura. A gente pode dar vários exemplos nesse sentido. O próprio exemplo da masturbação, que foi durante muito tempo entendida pela maioria das culturas como um ato perverso, como um ato que era disfuncional em relação à sexualidade, mas hoje em dia, por muitas outras culturas, já é aceita como um fato normal, um fato que faz parte do desenvolvimento e faz parte da vida da maioria das pessoas. Outro exemplo que nós podemos dar é em relação a homoafetividade, que foi vista realmente durante muito tempo como uma doença, né? Quando falávamos, usávamos a expressão homossexualismo, e depois foi retirado esse caráter de doença e é estudado e é entendido muito mais como hoje algo comportamental e não tem esse caráter de doença. Então houve uma mudança, né? Podemos dizer assim, uma evolução, uma transformação na sociedade que trouxe para nós um novo olhar em relação a algumas áreas da sexualidade. Podemos falar sobre muitos outros nesse sentido. Nós precisamos entender que na sexualidade pode haver, como disse Freud aqui, nós lemos, muitas áreas em que vai ser gerado dor e sofrimento. Muitas vezes para o próprio indivíduo aceitar as suas expressões de sexualidade, ele compreender aquilo que ele viveu, questões, né, como abusos anteriores, traumas existentes, desejos, fantasias que não foram bem processados. Isso tudo pode levar o indivíduo a sofrer, sofrer no seu corpo, sofrer na sua vida sexual, e isso vai chegar para nós na clínica. Então, nós precisamos estar ali atentos, né? E como profissionais, abertos para poder ouvir essas questões com a nossa escuta especializada e trazer ali à luz aquilo que nos for possível através, né, do nosso método de associação livre, que é o método-chave aqui da nossa psicanálise. Vamos juntos, então, hoje, estudar esses temas, né, que eu citei aqui no nosso índice. Vamos falar um pouco sobre o que é uma função sexual, né, falando aqui de sexo de vida adulta, né, uma função sexual plena, completa, aquilo que também de forma um pouco médica, né, nós entendemos, pensando aí na biologia, da ciência médica. Vamos falar sobre disfunções sexuais, que são muito comuns, né, estão presentes na vida de muitas pessoas que não desfrutam de uma vida sexual plena. E vamos falar também, né, ter uma reflexão, né, no meio da nossa aula aqui sobre a sexualidade de hoje e terminar, né, o finalzinho da nossa aula vai ser sobre as perturbações sexuais do ponto de vista da psicanálise. Vamos lá, então, iniciar pelas funções sexuais. A função sexual nos homens e nas mulheres implica tanto a mente, né, os pensamentos e emoções envolvidos, como também o corpo. Então, nós já estamos falando de algo que, a princípio, poderia ser visto apenas como algo físico, como algo do corpo, e não é. Nós entendemos, né? É entendido que a função sexual ela vai envolver também os pensamentos e as emoções. Existe, é claro, né, o nosso sistema nervoso, nosso sistema circulatório envolvido, sistema endócrino, que vai falar, né, das funções dos hormônios aí eles vão atuar em conjunto no nosso corpo para produzir uma resposta sexual a algum estímulo.
Quando nós falamos de resposta sexual, nós podemos falar em quatro etapas: o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Primeiramente, o desejo é aquela inclinação para participar de uma atividade sexual. Então, há um estímulo e o desejo é essa inclinação de participar dessa atividade. Pode ser desencadeado por pensamentos, ou sinais visuais, ou sinais verbais. Continuando, a próxima etapa é a etapa da excitação, em que há uma agitação sexual que é perceptível no corpo. Então, durante a excitação, ocorrem, né, os fenômenos corporais. Aumenta-se, então, a quantidade de sangue que flui para a área genital, tanto do homem quanto da mulher. Há a provocação da ereção do homem, o aumento do clitóris na mulher, as paredes da vagina elas ficam congestionadas ali com esse fluxo de sangue e novas secreções são incrementadas também na mulher. O orgasmo já é a próxima etapa, é o ponto máximo ou clímax da excitação sexual. No homem, é quando o sêmen é ejaculado pelo pênis. Na mulher, os músculos que rodeiam a vagina contraem-se ritmicamente. Durante o orgasmo, tanto homens quanto as mulheres experimentam um aumento de tensão muscular em todo o corpo e a contração dos músculos pélvicos. Então, o orgasmo é esse clímax de toda a excitação sexual. E para a maior parte das pessoas, esse é o momento que causa muito prazer. Por fim, a quarta etapa é a resolução, que é a sensação de bem-estar, de relaxamento muscular, né, de todas as áreas do corpo, né, que vem logo após o orgasmo. Durante essa resolução, então, os homens não são capazes de ter outra ereção durante algum tempo. O tempo entre as ereções, que é chamado de período refratário, ele varia, né, e ele aumenta geralmente durante a idade. Então, entre uma ereção e outra, à medida que o homem vai envelhecendo, vai ficando mais velho, ele precisa de mais tempo para poder se recuperar. Pelo contrário, as mulheres elas são capazes de responder a estímulos adicionais quase imediatamente depois do orgasmo. Permite-se então que orgasmos sejam seguidos de orgasmos na mulher. A resposta sexual, prestem atenção nisso, ela é controlada por uma interação delicada e equilibrada entre todas as partes do sistema nervoso. Então, embora a gente pode falar disso e desencadear esse monte de palavras assim, uma atrás da outra, como se fosse uma coisa muito simples, né? Essas quatro fases, não tem como dizer que é algo simples, pelo contrário, é algo muito complexo, algo muito lindo, algo muito maravilhoso que ocorre dentro do ser humano. Uma parte do sistema nervoso parasimpático vai regular esse aumento de fluxo durante a excitação. Então, essa parte do nosso sistema nervoso parasimpático vai controlar essa parte do fluxo sanguíneo. Na outra parte, o sistema nervoso simpático vai controlar principalmente o orgasmo, vai defini-lo. Se há uma anomalia, se há alguma coisa fora do comum, do normal, do convencional, no fluxo sanguíneo ao pênis ou à vagina, o dano físico, ou houver algum dano físico, ou em qualquer um dos órgãos genitais, se houver um desequilíbrio hormonal ou o uso de muitos medicamentos, isso tudo pode interferir na resposta sexual, embora o sistema nervoso funcione adequadamente. Então, como eu disse, quando a gente fala, né, dessa resposta aí, descrevendo essas fases, parece algo simples. Mas se houver algum fator que interfere nesses dados, né, que a gente falou aqui, nessas formas, se houver, né, uma anomalia no fluxo sanguíneo, se houver algum dano físico, né, em algum órgão genital, se houver um desequilíbrio hormonal ali no sistema endócrino, por causa de uso de medicamentos, por causa também de situações específicas que a pessoa passa, pode haver uma interferência que vai trazer uma dificuldade, vai trazer uma diferenciação, algo ali na resposta sexual. Não vai funcionar tudo, vamos dizer assim, da forma que deveria funcionar. Então a gente entende que, embora exista uma função sexual normal, ela pode ter alguma dificuldade, pode haver nela, na função sexual, alguma intercorrência. Pode acontecer algo fora do comum, fora do normal, que pode trazer problemas, dificuldades na área sexual. Por exemplo, se há uma dificuldade lá na área do desejo, na área da excitação, a pessoa ela pode não chegar a se excitar. E se ela não chegar a se excitar, por exemplo, a mulher, ela não vai ter a excreção de novos fluidos na sua vagina, ela não vai se sentir lubrificada para o ato sexual. Se houver uma dificuldade também na área de excitação do homem, ele não vai ter uma ereção. Tudo isso, então, a gente começa a pensar sobre as possíveis disfunções sexuais. A disfunção sexual ela pode ser consequência, então, de
fatores físicos, né, de problemas nessas áreas do organismo humano, ou também de fatores psicológicos. Muitos problemas sexuais vão resultar, na verdade, da combinação de ambos. Por isso que uma pessoa, ela com uma disfunção sexual, ela pode precisar procurar um médico. Tanto homem quanto mulher, procurar os especialistas específicos. E tentar ali uma resolução através de medicação, através de terapias específicas. Nós vamos falar um pouco disso hoje, inclusive, nesse início de aula. Mas não somente são fatores físicos que precisam ser levados em conta, fatores psicológicos também são possíveis. Um problema físico pode levar a um problema psicológico, como ansiedade, medo ou estresse, e isso vai trazer ainda mais dificuldade na área sexual. Os problemas psicológicos também podem agravar um problema físico. Então é preciso estar de olho nessas duas áreas, estar observando tanto os fatores físicos quanto os fatores psicológicos. Nesse momento da aula, eu queria te lembrar que, aliás, te fazer um alerta em relação ao seu material. Você está acompanhando no seu material? Aqui, de maneira específica, no seu material, você vai ver que nós já vamos pular para primeiro exemplo aqui, né? Primeiro tópico de disfunção sexual, que é justamente a, salvo engano aqui, que eu estou vendo do ladinho aqui para não atrapalhar vocês, a ejaculação precoce. Mas, aqui com vocês hoje, eu queria iniciar preste atenção, esse slide está daqui a uns três depois da ejaculação precoce. Então, você tem essa anotação aí com você. Você pode acompanhar aí no seu material. Só andar um pouquinho para frente, você vai perceber. Queria falar um pouquinho das causas psicológicas da disfunção sexual antes de adentrar nas disfunções sexuais mais comuns que a gente pode comentar hoje. Causas psicológicas da disfunção sexual. Quando vem para nós aqui da psicanálise um paciente que vai falar que está insatisfeito na sua vida sexual, talvez uma pessoa casada que não está conseguindo, né, chegar ao orgasmo, não está tendo, né, prazer na sua relação, talvez uma pessoa também, né, que tem múltiplos parceiros, que está sempre procurando excitação sexual, que não está encontrando ali prazer, uma pessoa, né, que não, já foi talvez ao médico, né? Um homem que já foi ao médico falar sobre ejaculação precoce, ou também uma mulher, né, que já foi falar sobre o problema do vaginismo e não conseguiu, através de medicação, de uma terapia ali indicada pelo médico, é uma terapia, né, no sentido de um mais comportamental. Ela não conseguiu ainda, né, ter a sua função sexual plena. Essa pessoa pode vir para nós na psicanálise, vir para nós como nosso paciente e trazer algumas questões da sua vida. E à medida que nós formos ouvindo essa pessoa, nós vamos poder identificar algumas questões dessa. É importante que a gente estude então sobre isso. Quais são possíveis causas psicológicas de disfunção sexual? Ódio para com o parceiro. Isso pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres, né? Situações de briga, traição, situações de opressão de uma parte à outra, pode gerar, né, sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, sentimentos de não confiança. E isso vai atrapalhar na disfunção sexual. A mulher não vai ter, por exemplo, prazer em se entregar àquele homem, ela não vai conseguir chegar à excitação, ela não vai chegar ao orgasmo, porque ela tem uma dificuldade ali com aquele parceiro. Situações também de depressão. Tanto homens quanto mulheres em estados depressivos podem ter dificuldade na função sexual, porque a sua libido, a sua energia, ao invés de estar direcionada para o seu parceiro, para a atividade sexual, para aquele momento de prazer, a libido ela foi desfocada para outra questão. A depressão ela fala muito dessa melancolia intensa, dessa falta de vontade de viver. Na verdade, a libido ela é uma energia que ela existe, ela continua se movendo na mente da pessoa e no corpo dela. Entretanto, ao invés dela estar colocada sobre o parceiro, sobre aquele momento ali prazeroso, ela está deslocada. Por exemplo, no caso de um luto, uma depressão que se segue de um luto, a libido está focada ali naquela pessoa que faleceu, naquela perda significativa, e assim a pessoa ela não consegue desfrutar bem da sua função sexual. Medo de perder o controle, medo de depender do parceiro, ou até mesmo de ficar grávida, no caso das mulheres. Às vezes, uma mulher que tem medo de ficar grávida, ela também não consegue exercer bem a sua função sexual, ela não consegue ter prazer ali, chegar nessas quatro etapas que falamos anteriormente. Culpabilidade também, né? Sentimentos de culpa em relação não só ao próprio parceiro, isso é interessante colocar,
Talvez, né, ali o homem ou a mulher cometeu algo, fez algo, né? Eu ia até dizer cometeu um crime, mas não necessariamente um crime, mas alguma situação em que ele se sente culpado, algo que ele fez, alguma situação, às vezes, de fracasso financeiro, alguma dificuldade familiar. Isso pode gerar na própria pessoa essa culpabilidade que vai atrapalhar a função sexual. Ansiedade também. A ansiedade, muitas vezes, ela é uma das responsáveis da ejaculação precoce. A ansiedade ali no momento do ato sexual, a ansiedade por outras questões também pode interferir. Ignorância ou inibições ao comportamento sexual relativamente ao comportamento sexual. Aqui ficou duplicado a frase, né, gente? Me perdoem. Ignorância ou inibições relativamente ao comportamento sexual. A pessoa que ela não conhece o próprio corpo, que ela não, talvez até pela sua experiência de criação, né, com seus pais, essa questão geracional que existe, ela pode trazer próprias inibições à pessoa, de maneira que ela não consegue ali também exercer bem a função sexual. Um caso muito comum aqui, ó, experiências sexuais prévias traumáticas, por exemplo, a violação, incesto ou abuso sexual, ou mesmo fracasso sexual. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, num novo casamento, ela tenha dificuldades na área sexual por situações que ela passou no seu casamento anterior. Pode ser que a pessoa, ela nem se lembre, não tenha lembranças, né? Aquelas lembranças, na verdade, nós sabemos, estão ali no inconsciente, foram recalcadas. Ocorreu um abuso, aconteceu algo ali na tenra infância daquela pessoa, e ela não consegue ter uma experiência sexual agradável na vida adulta são questões para nós tratarmos em análise. Nós trazermos ali através da associação livre, escutando aquela pessoa. Outras causas: experiências sexuais prévias traumáticas, já tinha lá no outro slide, ansiedade relativamente à realização do ato, preocupação com o comportamento durante a relação sexual. Então, aí é uma questão de expectativas, como eu comentei agora há pouco, até em relação à ejaculação precoce, essa questão das expectativas do desempenho sexual, né? Ficar pensando ali se está sendo agradável, se vai dar certo, se não vai dar certo, se daquela vez, né, vai ser alcançado o orgasmo. Tudo isso pode, na verdade, atrapalhar. Então, é preciso entender, né? Como que a mente daquela pessoa funciona em relação às suas ansiedades. Sentir-se como um espectador mais do que como um participante, essa é uma questão muito interessante de nós pensarmos, né? Tem a ver aí com algumas questões da neurose, com algumas questões da psicose também, que precisam ser pensadas a partir disso, observadas. Discrepâncias também com o casal ou aborrecimento na relação sexual. Às vezes, as dificuldades financeiras do casal, as dificuldades de comunicação gerais, elas vão se tornar um problema na hora da expressão da sexualidade. Então, é preciso observar isso e nós, da psicanálise, podemos tratar isso. Não é o médico que vai perguntar, né, como está o casal. Ele pode até fazer essas perguntas, porque é o ideal que ele faça, né, um mapeamento, até para ele entender se as questões envolvidas com aquela disfunção sexual específica diz respeito apenas àquilo que é físico, é biológico, ou também aquilo que é emocional. Mas o médico dificilmente vai fazer uma investigação profunda a respeito dessas causas psicológicas. Então, nós, como psicanalistas, podemos e devemos fazer. Agora sim, nós vamos seguir em disfunções sexuais específicas. Vamos lá? Vamos falar sobre várias delas hoje. Começando pela ejaculação precoce. A ejaculação precoce é uma ejaculação que ocorre demasiado cedo, geralmente antes, durante ou pouco depois da penetração. O problema é frequente entre adolescentes e pode intensificar-se se existir o sentimento de que a relação sexual é pecaminosa. O medo do desconhecido, de uma possível gravidez ou de contrair uma doença de transmissão sexual, assim como a ansiedade acerca da sua capacidade para realizar a relação sexual, podem ser fatores contribuintes. Semelhantes preocupações podem persistir durante a etapa adulta e, inclusive, aumentar devido a problemas na relação. O que nós vemos aqui, então? Nós vemos que a ejaculação precoce, ela tem uma maior prevalência entre os mais jovens, adolescentes e mais jovens. Entretanto, ela pode continuar prevalecendo mesmo
com anos de experiência, né, de alguém já adulto, né, que já teve experiências sexuais variadas. Por que isso tudo pode acontecer? Pode haver ali muitos medos, muitas expectativas envolvidas em relação ao desempenho sexual, medo de doença, medo de gravidez e também esse sentimento, né, do tabu em relação ao sexo. O tabu de que o sexo não é permitido, de que o sexo é algo pecaminoso, proibido. Isso pode ainda trazer malefícios, né, questões de disfunção sexual numa vida adulta. Falando ainda nesse assunto, embora a ejaculação precoce raramente tenha uma causa física, olha que interessante, podem estar implicadas uma inflamação da próstata ou uma perturbação do sistema nervoso. A ejaculação precoce pode ser um problema significativo para os casais, porque nesse sentido, se o homem ejacular antes de sua parceira alcançar o orgasmo, ela pode se sentir insatisfeita, ela pode se sentir, né, muitas vezes ressentida. Muitas vezes a mulher, no decorrer do tempo, ela vai se sentir ressentida em relação ao seu marido porque ele alcança o orgasmo, ele alcança ali uma plena satisfação e ela não alcança. Então, a questão da ejaculação precoce é algo que é bastante importante. E muitas vezes é interessante observar que quando o homem ele vai ao médico e ele fala sobre esse assunto, primeiro que para muitas vezes para os homens é difícil falar sobre esse assunto, é algo que precisa ser desmistificado porque não é uma questão que possa e que deva ser escondida. Pelo contrário, é preciso trazer à tona para que haja ali uma resolução. Entretanto, nós vemos que muitas vezes os homens eles não procuram ajuda, precisam procurar, não procuram ajuda e acabam criando outros problemas dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, porque a mulher ela não se sente satisfeita e se sente, na verdade, por vezes até mesmo usada. Então, é preciso que tenha-se um olhar específico sobre isso. Um possível tratamento, aqui nós não estamos falando, né, de uma solução da psicanálise, mas um possível tratamento para uma disfunção sexual, como a ejaculação precoce, é um terapeuta, né, ou o próprio médico, muitas vezes faz isso também, ensinar, né, nós psicanalistas também tendo conhecimento, podemos falar a respeito, ensinar a respeito dos mecanismos de ejaculação. Trazer essa tranquilidade, dar conselhos simples também a esse respeito. Existe uma técnica chamada paragem partida, em que o homem ele vai aprender a tolerar níveis elevados de excitação sem ejacular. Essa técnica, né, ela vai dizer respeito, né, uma estimulação do pênis, que pode ser feita manualmente, né, ali com o homem, com a parceira, no caso também, ou através da própria relação sexual, e a partir que o homem perceba que essa ejaculação é iminente, ele precisa reter esse estímulo um pouco. A partir disso, ele vai fazendo isso com 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a parceira pode participar ali, e o casal então vai ensaiar essa técnica durante um tempo, para que, através ali dos seus primeiros estímulos, que podem ser manuais ali entre o casal, mais tarde, né, durante a relação sexual, possa também ser ensaiado isso, para que o homem então, ele venha conseguir, né, a ter uma maior segurança nesse momento, que ele possa ter ele mesmo uma condição, né, de conter ali o seu estímulo máximo do orgasmo. Com a prática, né, a mais de 95% dos homens aprendem a controlar a ejaculação durante 5 a 10 minutos ou mesmo mais. Então, essa técnica vai ajudá-lo também a reduzir a sua própria ansiedade, que muitas vezes é o que agrava o problema, né? Alguns homens, eles trazem, né, aqui questões diferentes que podem ser usadas também, como a utilização do preservativo para retardar a ejaculação, mas nós precisamos observar aqui, já pensando na psicanálise, né? Se essa ejaculação precoce, ela está sendo provocada por algum problema psicológico mais grave. E nesse sentido, nós entramos, né, como psicoterapeutas, psicanalistas, para poder tratar ouvir ali o nosso paciente, né? Um psicólogo que trabalha com terapia comportamental também pode ajudar ensinando essa técnica de paragem e partida. E sim, os remédios, né? Os fármacos, né? O que está no finalzinho do slide aqui, eles são bastante úteis, são bastante importantes. Então, pode ser necessário sim o uso dos fármacos. Por vezes, um homem que procura um médico, ele pode primeiramente, ter receitado a ele um fármaco. Aí é necessário observar se esse fármaco vai de fato resolver a questão, se vai ajudá-lo naquilo que precisa, para que, enfim, então, possa se haver uma função sexual ali prazerosa. Diferente da ejaculação precoce, existe a ejaculação retardada, que é uma situação na qual a ereção ela se mantém, mas a ejaculação se atrasa durante um período prolongado. A ejaculação retardada é rara.
No entanto, à medida que os homens envelhecem, eles demoram mais tempo para atingir o orgasmo, então isso pode acontecer. Alguns fármacos podem alterar a ejaculação. Então, às vezes, ao tomar um medicamento, o homem pode observar, às vezes, o medicamento para outra questão, não necessariamente para alguma disfunção sexual. Ele pode observar que a sua ejaculação teve alguma normalidade, algo diferente do funcionamento normal. Pode também acontecer a ejaculação retardada por efeitos secundários de certos medicamentos antidepressivos, como inibidores seletivos de receptação da serotonina. Então, isso vai manter ali a ereção por mais tempo e vai demorar mais para a ejaculação realmente acontecer. Outros fatores, como diabetes, também a diabetes, né, essa doença pode produzir essa perturbação. E as causas psicológicas aqui que nós podemos observar pode ser o medo, né, da penetração vaginal ou até de ejacular na presença da parceira. Aí tem questões aí profundas que nós da psicanálise podemos ver e compreender a respeito da vida daquele homem. O tratamento inclui terapia comportamental para reduzir a ansiedade e aprender técnicas para controlar o tempo da ejaculação. A parceira estimula o parceiro, o homem a ejacular fora da vagina, depois nos lábios vaginais e finalmente dentro da vagina. Se essa técnica falhar, outras formas de psicoterapia também podem ajudar. Diminuição do desejo sexual, outra disfunção sexual. A diminuição do desejo sexual é uma perda persistente das fantasias sexuais e do desejo de realizar atividades sexuais. A diminuição do desejo sexual ocorre tanto nos homens quanto nas mulheres. Algumas pessoas têm falta de interesse ou de desejo sexual durante toda a sua vida. A perturbação pode estar relacionada com experiências traumáticas da infância ou da adolescência, com supressão das fantasias sexuais ou ocasionalmente com números anormalmente baixos de hormônios, testosterona, quer sejam em homens, quer nas mulheres. Então, veja como aqui é preciso uma investigação tanto da biologia para entender essas questões hormonais, né, área médica aqui presente, quanto também uma investigação a respeito da experiência de vida, das lembranças daquela pessoa, para poder perceber. Quando a gente fala aqui da diminuição do desejo sexual, é importante falar também que essa questão de uma perda persistente. Não é algo assim que diga respeito a uma fase específica da vida, embora se for algo persistente, por exemplo, após um luto, até um certo ponto, é natural que a pessoa perca o desejo sexual, que haja uma diminuição desse desejo. Mas a partir, né, de ali períodos específicos, né, quando a gente já pensa num luto prolongado, a gente já precisa tomar cuidado em relação a isso. Mais frequentemente, o problema vai desenvolver-se depois de anos de desejo sexual normal. Como dito no slide anterior, pessoas podem ter dificuldade a vida toda, mas isso é preciso ser observado também. Mas também o problema pode se desenvolver depois de anos de desejo sexual normal. As causas incluem aborrecimento, então, numa relação, depressão, olha aí o que a gente falou, alteração do equilíbrio hormonal, também, né, as questões das fases da vida da mulher, é importante que a mulher observe isso, e o homem também, e o uso de sedativos, fármacos e ansiolíticos, né, tranquilizantes, remédios aí que tratam a ansiedade, e também certos hipotensores. Então, medicações podem trazer uma variação aí dentro da diminuição do desejo sexual. Sintomas que são interessantes nós observarmos. Olha, uma falta de interesse no sexo, inclusive em situações eróticas habituais, é o dado característico dessa perturbação. Então, para se entender a disfunção sexual como a diminuição do desejo sexual, obviamente, é uma falta de interesse no sexo. A atividade sexual é geralmente pouco frequente para essa pessoa e pode causar até discórdia no casal, porque por vezes, né, um tem mais interesse e outro menos. Algumas pessoas continuam a ter relações com bastante frequência porque querem comprazer os seus parceiros, agradar, né? Isso que quer dizer os seus parceiros, ou porque são pressionadas ou forçadas a fazê-los. Então, aqui é um ponto interessante para compreender, por exemplo, uma pessoa que nós estejamos tratando, um paciente que seja casado, que tem uma vida sexual regular, e ele começa a falar da diminuição do desejo sexual. Talvez ele não vai falar que ele está tendo menos desejo sexual, mas ele vai contar que está tendo problemas no seu relacionamento. Porque a outra pessoa tem desejo e ele não tem desejo, o procura e ele não quer ser encontrado. Olha só isso. Pessoas que não têm problema na realização, mas sentem-se permanentemente apáticas relativamente ao sexo. Talvez a pessoa ela continue
tendo relações sexuais para agradar o seu parceiro, mas ela mesma se sente apática em relação ao sexo. Quando a causa é o aborrecimento, a pessoa afetada pode ter pouco desejo sexual de seu parceiro habitual, mas pode ter desejo sexual normal ou inclusive intenso de outro. Talvez ali, com o seu parceiro habitual, com a pessoa com quem é casado, a pessoa se queixa de não ter desejo sexual. E ali estar comparecendo, né, na relação sexual apenas para agradar o outro. Mas com uma pessoa diferente, com talvez um colega de trabalho, uma outra pessoa, ela pode se sentir atraída, pode ter desejo sexual. Então, são questões que nós da psicanálise podemos estar de olho. Falando aqui em diagnóstico e tratamento. O médico ou terapeuta interroga a pessoa acerca da sua experiência e interesses sexuais atuais e passados. Tenta conhecer algo acerca da maturidade sexual e de qualquer trauma sexual e investiga a possibilidade de depressão, problemas entre o casal e outros temas relacionados. Então é isso que nós precisamos observar. Sempre que seja possível, também, né, no caso da pessoa desejar, né, entrevistar os dois membros do casal, primeiro separadamente, depois juntos. Aqui a gente está falando de um médico investigando, de um terapeuta investigando. Na psicanálise, nós dificilmente vamos ter acesso aos dois. Não é impossível, né, se você fizer, né, uma especialização em terapia de casal, como terapeuta de casal, você fazer essa abordagem dos dois. É bastante importante e interessante. Mas na psicanálise isso não se aplica totalmente. O médico, né, vai avaliar a situação médica da pessoa, vai observar ali o físico e qualquer medicamento também que ela esteja a tomar que possa contribuir para os problemas sexuais. Pode ser necessário fazer análises ao sangue para medir a testosterona, né, os hormônios, ver esses valores, né, dos hormônios da tireoide, tanto em homens quanto em mulheres. A terapia de acompanhamento ou do comportamento, assim como a técnica focalizada nas sensações, em que os membros do casal aprendem a conseguir uma relação sexual mais íntima, pode melhorar a comunicação dentro do casal. Para os poucos homens que têm deficiência de testosterona, podem ser úteis as injeções ou os emplastros de testosterona. Se o responsável pela diminuição do desejo sexual é um fármaco, é um remédio, o problema pode remediar-se diminuindo a dose ou trocando-se por outro. Outra disfunção sexual. Aversão sexual. A aversão sexual é uma aversão persistente e extrema a praticamente todo tipo de atividade sexual, caracterizada por medo e, por vezes, por ataques de pânico. A aversão sexual ocasional ocorre nos homens, mas é muito mais frequente nas mulheres. A causa pode residir em traumas sexuais, como o incesto, o abuso sexual ou a violação, uma atmosfera repressiva familiar, provavelmente ligada a uma prática religiosa muito rígida, ou dor durante as primeiras tentativas de relação sexual. A atividade sexual pode recordar à pessoa essa dor, mesmo quando as relações já não são fisicamente dolorosas. Olha como é interessante isso. A pessoa ela pode ter medo, ela pode até sentir, né? Antes dela sentir mesmo a dor, antes dela ter ali a relação sexual, ela já recorda, ela já vem com esse medo. E essa sensação de medo, de desprazer, faz com que ela tenha aversão à atividade sexual. Tratamento. O acompanhamento dos casais pode ajudar a resolver problemas numa relação. As pessoas que sofreram traumas sexuais podem necessitar de psicoterapia, que nós entramos. Pode ser eficaz a terapia do comportamento, na qual uma pessoa é gradualmente exposta à atividade sexual, começando com atividades que não sejam ameaçadoras e progredindo até a expressão sexual completa. Que estamos falando dentro do contexto daquela pessoa que é e deseja ser sexualmente ativa, né? A pessoa que tem um parceiro. Os fármacos, os remédios, podem ajudar a aliviar os ataques de pânico em relação à atividade sexual. Outra disfunção, a alteração da excitação sexual feminina. A alteração da excitação sexual feminina é o fracasso repetido na obtenção ou na manutenção da excitação, apesar de uma estimulação sexual adequada. A alteração da excitação sexual nas mulheres é semelhante à impotência nos homens. Ambas perturbações têm causas físicas ou psicológicas. O problema pode durar a vida toda, ou mais frequentemente acontecer depois de um período de funcionamento normal. Aqui nós falamos, né, especificamente daquela mulher que ela não consegue se manter ou não consegue estar excitada. Os fatores psicológicos, como os conflitos maritais, a depressão e as situações estressantes, são as causas predominantes.
Uma mulher pode associar sexo com pecado e prazer sexual com sentimentos de culpabilidade. O medo à intimidade pode constituir também uma perturbação. Algumas mulheres ou seus companheiros não sabem como funcionam os órgãos genitais femininos, especialmente o clitóris, e podem não conhecer técnicas de excitação sexual. Aqui nós podemos citar, né, a questão da necessidade e importância das preliminares, né, especialmente para as mulheres, né, tanto para homens quanto para as mulheres. Mas a excitação para a mulher, ela passa pelas preliminares de maneira diferenciada dos homens, uma vez que para a mulher, né, chegar ao ponto de excitação, ela precisa ali de mais estímulos e é necessário que tanto a mulher quanto o parceiro conheçam os órgãos genitais femininos, saibam como alcançar essa excitação. Muitos problemas físicos podem causar alteração à estação sexual. No caso da mulher, né, que estamos falando aqui, a dor de uma endometriose, ou de uma infecção da bexiga, né, cistite, ou da própria vagina, vaginite. A deficiência estrogênica, que acompanha a menopausa ou a extração cirúrgica dos ovários, causa geralmente secura e adelgaçamento das paredes vaginais. Pode causar uma alteração na estação sexual. Uma histerectomia, né, que é a cirurgia que retira o útero, ou uma mastectomia, né, quando são retiradas as mamas, podem afetar a própria imagem sexual da mulher. Então, essas questões todas, né, precisam ser alinhadas na mente da mulher. Outras causas físicas da perturbação da excitação sexual incluem uma glândula tireoide hipoativa, uma anatomia anormal da vagina em consequência de um cancro, né, de um câncer, e o uso de medicamentos para tratar a ansiedade, a depressão e hipertensão. Tudo isso pode mudar a questão da excitação sexual da mulher, né? Então, é necessário observar tudo isso. E para nós aqui da psicanálise, principalmente, nós pensamos nas questões psicológicas, né? Nas questões psíquicas que estão ligadas a isso, ao histórico de vida, aquilo que aquela mulher viveu. Vamos lá falar de diagnóstico e tratamento, então. Uma história clínica e um exame físico ajudam o médico a determinar se a causa é primariamente psicológica ou física. Tratam-se os problemas físicos, então. Por exemplo, podem se prescrever antibióticos para uma infecção na bexiga ou da vagina e remédios também hormonais para compensar alguma deficiência hormonal. São benéficos tanto o acompanhamento com a técnica focalizada nas sensações, como também os exercícios de Kegel, né, que podem reforçar os músculos pélvicos e podem ajudar a mulher a sentir mais prazer. Outra disfunção sexual, a inibição do orgasmo. A inibição do orgasmo é uma perturbação na qual a mulher não tem orgasmos, ou se os tiver, apresentam-se com um atraso muito superior ao requerido pelo parceiro, ou tem muita dificuldade em alcançá-los, apesar de receber o estímulo apropriado. Essa perturbação pode durar toda a vida, pode desenvolver-se depois de um período de funcionamento normal, ou pode ocorrer só em certas situações ou com certos parceiros. Cerca de 10% das mulheres, veja esse dado, nunca tem um orgasmo com qualquer tipo de estímulo ou em qualquer situação. Então, a inibição do orgasmo, ela é mais comum do que se imagina. As causas da inibição do orgasmo são semelhantes às da perturbação ou da diminuição do desejo sexual, que nós já vimos agora há pouco. A relação sexual pode estar completamente terminada para o companheiro antes de a mulher ter alcançado o orgasmo. Algumas mulheres podem não ter qualquer problema em desenvolver uma excitação adequada, mas podem estar receosas de deixar-se levar no decurso do ato sexual. Aí nós entramos com a psicanálise, né? Quais seriam as razões, os motivos para isso? As razões podem ser sentimentos de culpabilidade depois de uma experiência aprazível, né, prazerosa, ou medo também de serem dependentes do seu companheiro, né, o medo de perder o controle. Pode também representar um medo de perder o controle, acabei de falar. Exatamente isso. Tratamento. Trata-se qualquer causa física que o médico identifique. Aqui a gente está falando dos dois pontos de vista, eu creio que vocês estão entendendo e acompanhando bem a aula. Quando predominam as causas psicológicas, pode ser benéfico o acompanhamento individual ou como casal. A técnica focalizada nas sensações é geralmente benéfica para as mulheres inibidas sexualmente. No entanto, a técnica é menos benéfica para as mulheres capazes de ter um orgasmo a partir da estimulação do clitóris, mas não durante uma relação sexual. É essencial que a mulher conheça o funcionamento de seus órgãos sexuais e de suas respostas. Ela deverá reconhecer os melhores métodos de estimular o clitóris. As sensações vaginais podem ser aumentadas, reforçando o controle voluntário dos músculos que rodeiam a vagina com a prática do exercício de Kegel.
É muito comum, né, que nós escutemos em clínica, né, mulheres que foram criadas com sistemas muito rígidos e com muito tabu em relação ao sexo, que não foram orientadas antes, né, de iniciarem sua vida sexual por mães, pais, pela sua família, que não tiveram, né, conhecimento a respeito da sua sexualidade. Então, todas essas questões, elas podem e influenciam muito das disfunções sexuais. A maneira que a pessoa vê o sexo como algo puro ou como algo impuro, como algo prazeroso, possível, ou como algo que deva ser evitado, uma vez que seja pecaminoso. E isso tudo vai ser visto através da história de vida daquela pessoa. Outra disfunção sexual, seguindo, dispareunia. A dispareunia é a dor genital ou pélvica profunda sentida durante a relação sexual. A dispareunia pode acontecer nos homens, mas é muitíssimo menos frequente. A prostatite, uma inflamação da próstata, ou o uso de certos medicamentos antidepressivos, como a amoxapina, a imipramina e a clomipramina, podem fazer com que o homem sofra dor com o orgasmo. A dispareunia é mais frequente nas mulheres. A dor durante as relações sexuais pode ocorrer nas primeiras tentativas de realizar o ato sexual ou anos mais tarde. As causas podem ser, mais uma vez, físicas ou psicológicas. Falando de causas físicas, né? A contusão da área genital pode também provocar dor, assim como uma inadequada lubrificação vaginal, geralmente resultado de carícias preliminares insuficientes. Pode haver dor devido a uma infecção ou uma inflamação das glândulas da região genital. A deficiência estrogênica, que geralmente ocorre depois da menopausa, ocasiona secura e alagaçamento das paredes vaginais, o que pode causar dor durante as relações sexuais. Uma mulher com dispareunia pode desenvolver ansiedade e medo da relação sexual. O ódio ou a repulsa para com o parceiro sexual são outros problemas que devem ser tidos em conta. Olha só como as causas físicas e psíquicas vão sempre andar uma do lado da outra. Nesse texto que nós estamos compartilhando hoje, que você está lendo aqui, é perceptível isso. Que muitas vezes, né, as dificuldades, as disfunções sexuais, elas podem ser advindas de questões psíquicas, psicológicas, mas essas próprias disfunções sexuais, que podem ser causadas por coisas físicas, podem vir a trazer dificuldades psicológicas. Diagnóstico e tratamento. O médico tenta determinar se a causa é física ou psicológica. Geralmente, quando há desconforto, quando há uma disfunção sexual, as pessoas procuram primeiro o médico. Então, ele vai tentar determinar se a causa é física ou psicológica, né? Uma causa possível para a dispareunia seria o vaginismo, que nós vamos ver em breve aqui. Elaborando, então, esse médico vai elaborar uma história completa, uma exploração pélvica, vai fazer os exames necessários. Vamos lá falar então do vaginismo. O vaginismo é uma contração involuntária dos músculos da porção inferior da vagina que impede a introdução do pênis. O vaginismo é o resultado do desejo inconsciente da mulher para impedir a penetração. Aqui nós estamos falando muito especificamente, olha só, de área que a gente atua, que a gente entende, que é do inconsciente. Uma mulher pode desenvolver vaginismo se as relações sexuais foram dolorosas no passado. Ela pode não querer comprometer-se no ato sexual por medo de ficar grávida, de ser controlada pelo homem, de perder o controle ou de ser ferida durante o ato. Primeiramente, né, para ser diagnosticado e tratado o vaginismo, é preciso entender, né, criar, né, receber ali a história médica daquela paciente. O médico faz um exame físico e descobre muitas vezes se esse problema, né, é simplesmente físico ou psicológico. Qualquer problema físico pode ser eventualmente solucionado. Olha que boa notícia. Se o vaginismo persistir, não for apenas algo físico, pode ser ensinadas as técnicas da mulher para reduzir os espasmos musculares. O acompanhamento de ambos os membros do casal também pode facilitar esse processo e aliviar a ansiedade de ambos. É, até aqui, então, nós falamos, né, das disfunções sexuais, né? Nós falamos de questões que muitas vezes vão bater na porta do médico, não vão bater na nossa porta primariamente, mas podem também vir até nós e precisam ser questões que nós vamos tratar com psicanalistas. Vamos ajudar essas pessoas a compreender quais as possíveis razões psicológicas de estarem vivendo aquelas disfunções. Aqui, né, na metade da nossa aula, nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é a sexualidade hoje. Freud, né, quando falava sobre esse tema, ele foi, né, de fato rechaçado pela sociedade, ele foi tido como
louco, ele foi cancelado, né, diríamos nos termos de hoje, principalmente quando ele falou, né, a respeito da sexualidade infantil. Mas nós hoje temos um olhar mais aberto e precisamos ter um olhar mais aberto a respeito da sexualidade. Vamos lá juntos? É fato óbvio que o tema da sexualidade está no cerne das questões e das preocupações dos que se interessam pela psicanálise. Foi a descoberta de que era a ela que deveríamos atribuir os sintomas dos neuróticos que Freud brindou à humanidade. E é um saber sobre o sexo que algumas vezes os analisandos demandam ao analista, mesmo que no início eles não falem sobre suas proezas e dificuldades sexuais. A maioria das vezes também eles não nos procuram por conta de sintomas sexuais, e sim de tantos outros que os fazem sofrer: pânico, depressão, dificuldades afetivas, inibições, etc. Então, como dito até aqui na aula, de fato, muito difícil será aquele paciente que vai nos procurar e vai falar assim: ah, eu vim aqui porque eu estou com problemas de ejaculação precoce. Ou eu estou vindo aqui porque eu estou tendo dificuldades nas minhas relações sexuais, eu não estou sentindo prazer ou estou sentindo dor. Muitas vezes vai ser procurado um médico antes de nós sermos procurados. Entretanto, por trás, né, das suas queixas primárias, existem questões da sexualidade que a psicanálise consegue tratar, que a psicanálise tem um olhar diferenciado. Foi assim que Freud foi instituindo, foi criando, foi trazendo a psicanálise à vida, não é verdade? Então, vejamos, é preciso algum tempo para que os analisandos resolvam abrir o baú que guarda os segredos de sua forma de gozar sexualmente. Em contrapartida, não são poucos aqueles que fazem de tudo para não ouvir falar da psicanálise do nome de Freud e assim inventam drogas e fórmulas para melhorar o desempenho sexual seus e dos seus pacientes. Tanto inventam drogas ditas milagrosas, quanto elaboram objetos e apetrechos para ajudar seus pacientes que sofrem de sintomas sexuais a superar suas dificuldades. Aqui nós estamos, né, observando de maneira crítica a realidade que muitas pessoas estão procurando soluções para problemas nos lugares que, vamos dizer assim, não vou dizer que estão errados, mas que não são os lugares originais dos problemas. Muitas vezes, né, se busca assim a medicação, se busca assim uma, né, como diz aqui, um apetrecho, né, um objeto milagroso, uma forma diferente de compreender ou de realizar a sexualidade para poder ter ali a sua função sexual plena. Entretanto, a psicanálise e Freud vem falando a respeito da sexualidade aí há mais de um século, para poder trazer ali as origens dos problemas. E às vezes as pessoas não querem ver a origem de seus problemas, elas querem ter os problemas resolvidos, mas elas não querem gastar tempo, elas não querem investir tempo para poder resolver os seus conflitos mais profundos. Então, olha só como é que segue aqui. Dessa forma, dão ao sexo um lugar de estudo, de observação, de medicalização e codificação, sem levar em consideração o sujeito em que habita o desejo, a sua história, os seus ditos e sua participação em seu mal-estar. Tratam-se a todos como iguais, com estatísticas e fórmulas de satisfação sexual para todos. Então, esse é um risco, é um perigo. Muitas vezes, né, nós queremos crer e nós queremos ser parceiros dos médicos que nós queremos crer que um médico, ao receitar uma medicação, né, diante de uma disfunção sexual, como ejaculação precoce, por exemplo, ele está observando ali naquele paciente, de fato, pela história clínica dele, pela história que ele traz, que aquele medicamento vai fazê-lo bem. Entretanto, questões de ansiedade, questões de depressão, questões específicas que podem estar influenciando na sexualidade, elas precisam ser tratadas como uma pessoa específica, como um sujeito específico. É preciso esse olhar da individualidade para aquela pessoa, para que de fato ela consiga, né, ter a sua relação, a sua realização sexual plena, para que ela não seja apenas ali mais um que está tomando medicação, que está seguindo tal método, sem na verdade ter tido uma resposta mais específica para si. Falando de Freud aqui, foi ouvindo as suas pacientes que Freud descobriu que seus sintomas provinham de uma insatisfação sexual. E não é difícil encontrarmos pacientes que falam de seus sintomas como se fossem seus parceiros. Olha que interessante isso. Uma jovem mulher falando de drogas que toma para se livrar do pânico, né, dos remédios que ela toma, ela disse: depois que fiz a transação dos medicamentos, ao invés de dizer transição, o ato falho dela aqui, que nós observamos como psicanalistas, ela falou transação.
Outra pessoa, né, outra mulher, né, teve o seu corpo todo tomado por várias dores, que recebeu o nome de fibromialgia no discurso médico, pouco depois que terminou um caso amoroso. Então ela ali manifestou no físico uma dor ali da sua alma, uma dor da sua psique, que precisa ser tratada. Não apenas são os medicamentos, né, que os médicos, né, derem, que os médicos entregarem, que vão trazer essa cura, mas é preciso tratar aquilo que é subjacente. O sintoma, então, de substituto sexual e encontramos muitas mulheres e homens que, quando não têm parceiros ou quando não têm tesão, não têm excitação de fato, se acompanham de um mesmo sintoma. Olha só esse sintoma, como por exemplo uma dor de cabeça. Dormi e acordei com enxaqueca, disse uma paciente. Então, ao invés, né, Lina, de realizar o seu desejo sexual, por ter aquele desejo contido, algumas pessoas, né, homens e mulheres que não têm parceiros, eles sentem no físico ali aquela libido sendo descontada muitas vezes, como, por exemplo, aqui a questão da enxaqueca. Antes de Freud, não havia Antes de Freud, não tinha havido um sujeito sequer que tivesse tido a coragem de falar que a criança já tinha sexualidade. Aqui em outros módulos, você que teve a oportunidade de estudar comigo aqui durante outros módulos, você viu como é importante a questão da sexualidade da criança, o desenvolvimento das fases psicossexuais. E Freud, numa época ainda mais cheia de tabus do que a nossa, falou sobre isso. Não é que as pessoas, que a sociedade não soubesse que havia uma sexualidade já na criança, mas o fato é que eles não ousavam falar tamanha verdade. Era mais fácil ou mais aceitável dizer que a sexualidade somente teria lugar a partir da adolescência. Freud descobriu que a criança, né, segundo ele fala em seus textos, é uma perversa polimorfa. E isso causou escândalo nos idos dos anos 1900 e ainda hoje é um espanto, vergonha e pudor para as famílias que tratam desse assunto. Aqui é importante entender essa palavra perversa, né? Que não está falando no sentido perverso, no sentido de mal, né? De até pecaminoso, de pejorativo, mas é perverso porque é diferente daquilo que é comum. É aquilo que está ao lado daquilo que é convencional. Então, a criança, ela não tem a sexualidade exposta como um adulto, mas ela tem sim a sua sexualidade que ela é demonstrada de várias formas no decorrer do seu desenvolvimento. Isso parece contraditório nos nossos dias, não é mesmo? Falar sobre esses tabus hoje. Pois hoje existe o que podemos chamar o quê? De banalização do sexual, protagonizada pela mídia, com suas novelas, seus filmes e a própria indústria da propaganda. Mas ainda é hoje baixinho, né? Quase sussurrando que algumas pessoas falam sobre sexualidade, ao mesmo tempo que a nossa sociedade se diz tão livre, tão banalizadas as questões da sexualidade, né? Vimos na cultura hip hop, na cultura da música, na cultura das novelas, dos filmes, tudo, né? Respira sexualidade, entretanto, as pessoas não falam sobre isso com naturalidade. Muitos pais não sabem falar sobre sexualidade com seus filhos, masturbação, anticoncepcionais, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis são considerados assuntos tabus. Tanto é verdade que essas dificuldades se tornaram assuntos a serem tratados até mesmo pelo Estado, olha só, terceirizando a educação, onde vemos uma promoção de programas do governo para ajudar a tratar essas questões entre os jovens, né, para prevenir questões como gravidez na adolescência, para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Tendo passado mais de um século da descoberta de Freud, ainda encontramos pessoas que fervorosamente negam que crianças tenham sexualidade. Muitas mães que sequer ousam reconhecer que seus filhos pequenos, meninos e meninas, tenham prazer sexual, cada qual correspondente à sua idade, é claro. Podemos pensar que se elas negam é porque negam o corpo de seu filho como corpo sujeito desejante, já que eles estão inteiramente tampando-lhes o que lhes faltam. Não é um acaso que muitos casamentos acabam-se ou começam a desmoronar depois do nascimento do primeiro filho. Olha que coisa pontual e interessante a respeito da sexualidade. Ao mesmo tempo que nos parece tão difícil pensar que uma criança pequena, ela tem a sua sexualidade ali dentro da sua fase psicossexual. Não estamos falando aqui de pedofilia, não estamos falando aqui de sexo adulto. Não é essa a questão. A criança não tem esse suporte. A criança, ela não é esse alvo. Entretanto, nas suas fases de desenvolvimento, ela tem a sua sexualidade. E para mães, para pais, muitas vezes é muito difícil realmente olhar para o seu filho e saber que ele é alguém que também deseja.
E nos casamentos, muitas vezes, a chegada de um filho desestrutura a relação entre marido e esposa, entre homem e mulher, entre os pais, porque um terceiro ali é levado, é trazido àquela relação como um sujeito desejante, como um sujeito também desejado, entretanto, de maneira inconsciente. Entretanto, de maneira não adulta, eu digo mais uma vez, para que fique bem claro a naturalidade com que isso acontece. Relações que não estão ali, eu vou usar a palavra, né? Amadurecidas para a chegada de um filho. Uma mãe, por exemplo, ela pode investir toda a sua energia, toda a sua libido no cuidado daquela criança e esquecer-se de ser esposa. Um pai também ele pode estar tão ocupado ali cuidando daquele filho que ele pode ignorar as necessidades de sua esposa. E ali nós não estamos falando a respeito de sexualidade apenas, estamos falando de afetividade, estamos falando de vida. E isso pode trazer dificuldade a casamentos. Há sim dados de que mostram que há muitos divórcios, muitas vezes que acontecem logo quando nasce o primeiro filho, quando a criança que foi tão desejada muitas vezes, ela ali perturba aquela ordem de sexualidade ali que existe naquela família. Não há dúvidas de que o avanço da ciência trouxe muitos benefícios para a humanidade, com a descoberta de novos medicamentos com poder curativo para muitas doenças e aparelhos de última geração que são capazes de diagnosticar uma doença em seu germe, em seu início. Mas é inegável também a cegueira da humanidade frente às questões sobre o desejo humano. E quando esse se refere ao sexual, aí a cegueira parece maior. Por mais que a ciência avance, por mais que cada vez mais estejamos desfrutando, né, de tecnologia em todas as áreas da nossa vida, o desejo humano, não apenas o referente ao sexual, mas Freud, sim, ele olhava especialmente para o desejo sexual. O desejo humano, ele não é algo que seja facilmente decifrável, facilmente entendível, né? Essa grande pergunta da psicanálise, né? O que que você realmente deseja? O que que você realmente quer? É algo que muitas vezes nós evitamos pensar. Nós sabemos que a sexualidade não é um fato natural. Se fosse, não haveria tantos equívocos e cada um ascenderia ao sexo com o qual nasce sem nenhuma dificuldade ou desvio. Não haveria frigidez, ejaculação precoce, impotências, etc. Prestemos atenção até aqui. A sexualidade, ela não é um fato natural no sentido de que ela não se desenvolve de maneira natural. Podem ocorrer muitos percalços nesse caminho. Vamos seguir o texto aqui. Não se nasce homem ou mulher, a criança não tem um entendimento. Ela não nasce falando eu sou homem, eu sou mulher. Ela nasce sim com ali o seu sexo biológico, mas ela precisa assumir, né? Existe uma assunção desse próprio sexo e a normativização da posição do sujeito humano depende então de uma lei fundamental. Aí nós pensamos e lembramos das fases psicossexuais e lembramos da importância, né, do complexo de Édipo. Lembramos ali da importância da simbolização, né, do nome do pai, da castração efetuada pelo pai. Isso é importante para que a pessoa ela se posicione como homem, se posicione como mulher. Esse desenvolvimento, ele tem um caminho natural, mas ele não é um caminho natural no sentido de que ele precisa ser percorrido e podem ocorrer percalços enquanto ele está se desenvolvendo. Quando Freud escreveu seus três ensaios sobre a sexualidade, ele revelou que a criança era perversa, dizendo que ela gostava de olhar, ela gostava de se exibir, de se masturbar e que tinha atividades anais e sadomasoquistas, que diferenciam ali do sexo convencional ali daquela época de Freud, principalmente, né, nós temos até um módulo aqui da psicanálise, dessa formação que estamos fazendo aqui juntos, que fala bastante, né, que nos ensina sobre esses três ensaios sobre a sexualidade para entendermos bem essa questão. E isso é comum nas atividades das crianças. Mais tarde, ele encontrou isso que é comum nas atividades da criança, nos adultos perversos, nas alucinações e delírios dos psicóticos e também nas fantasias dos neuróticos e, de uma forma geral, nas preliminares do ato sexual. Então, Freud, quando ele fala da sexualidade da criança, ele não está colocando a criança numa situação em que ela é vista como alguém, né? Citamos aqui embaixo, né? Já psicótica, ou cheia de fantasias neuróticas, ou mesmo perversa. Mas ele percebe o quê? Que na história do desenvolvimento da criança, lá no futuro, lá na frente, ele pode encontrar ali questões
que são de fatos diferentes de uma vida sexual convencional, especialmente porque nesse texto, Três Ensaios sobre a Sexualidade, ele fala a partir daquilo que a sociedade em sua época considerava como o sexo convencional, o sexo, eu vou dizer normal, aqui não é a melhor palavra, mas dentro do mundo adulto, né, que fala sobre homem e mulher, né, tendo a relação sexual ali, o coito, naquele contexto específico para ele, que era justamente, né, o contexto da sua época. E ele vai descrever ali naqueles textos a respeito de tudo que é diferente. De tudo que foge um pouco, e aí nós percebemos, né, nos próprios preliminares do ato sexual, que muitas coisas fogem, né, do ato do coito vaginal, né, entre homem e mulher. Entretanto, ele vai perceber ali na criança alguns indícios já daquilo. Né, a criança que ela não tem nenhuma dificuldade em tirar a roupa e ficar sem a roupa, às vezes na frente de alguma pessoa. A criança, né, ela gosta de olhar, ela tem curiosidade a respeito da sexualidade do outro. A criança, quando ela está descobrindo, né, que ela tem órgãos sexuais, ela manipula aqueles órgãos e tudo aquilo que ele viu, que ele percebeu que mais tarde estava na vida adulta das três estruturas que a psicanálise traz, né? Neurose, psicose e perversão. Se o sexo fosse algo natural e cada um assumisse de pronto ao sexo com o qual nasce, não encontraríamos homens que elegem outros homens. Freud já falava disso. Mulheres que escolhem outras mulheres para satisfazer sexualmente, homens que gostam de peças de vestuário feminino e etc. Portanto, para que o nosso desejo tenha lugar, e nesse caso o desejo sexual, é necessário que a lei do desejo esteja em vigor. Então, mais uma vez, a importância de que na caminhada do desenvolvimento psicossexual da criança venha sim a ter a lei do desejo, ter a lei da castração, o complexo de Édipo bem resolvido, para que seja assumida a questão do sexo com o qual a pessoa nasceu. Aí, cada história pessoal, cada indivíduo, a gente não vai prender ninguém numa caixinha. Cada indivíduo precisa ser olhado para poder ser percebido. A castração é o encontro do sujeito com a impossibilidade dele ser o que completa o outro. Então, se no começo, por estrutura, a criança vai a esse lugar, depois ela terá que deslizar e ocupar um outro lugar. E isso só será possível se para essa mulher a lei do pai tiver se estruturado. Olha só que interessante que a gente vê aqui. É preciso que a criança ela entre nesse lugar de perceber que ela não pode satisfazer, completar o desejo do outro. Quando a criança nasce, ela é totalmente da mãe. Ela se sente um com a mãe. E aí ela vai se percebendo como uma pessoa individual. E aí ela vai percebendo a intervenção da função paterna. Se na função materna ela se completava, a função paterna vai trazendo para ela esse corte da castração. Vai trazendo para ela que ela não é o lugar ela não pode ocupar o lugar do desejo dessa mãe. E é nesse sentido que uma mulher vai se tornar mulher, um homem vai se tornar um homem. Quando perceber e aceitar que não é, de fato, ele que completa o outro. Aí ele vai ter lugar para o próprio desejo dele. Ele vai precisar realizar e entender a metáfora paterna. Olha aí no meio do slide. Se o pai e a sua lei não funcionar, nada nem ninguém poderá tirar esse filho do lugar do objeto que falta à mãe. O desejo do sujeito não pertence ao biológico, nem ao social, e sim à existência do inconsciente. Olha a visão da psicanálise aqui. Ao discurso da família do sujeito, ao lugar que ele ocupou e ocupa na ordem familiar. Então, ele vai desejar, ele vai ser um homem desejante de uma mulher. Ele vai ser uma mulher desejante de um homem a partir desse discurso familiar, a partir desse lugar que ele ocupou e que ele ocupa na ordem familiar. A herança que cada um recebeu, herança adquirida então, mas que pode vir também, né, a ser adquirida nos anos seguintes da vida e com a sua análise para encontrar a sua própria via, que lhe permitirá sair dos impasses do seu passado. Olha só como somos importantes como psicanalistas. Entender, né? É perceber qual foi a herança que foi adquirida ali nos primeiros anos de vida. O que é que pode ser acrescentado a essa herança? Analisar isso, para que sim o sujeito possa encontrar ele mesmo. Um caso aqui para ilustrar isso. Um caso de um homem de 32 anos que procurou um tratamento psicanalítico porque estava cansado da sua impotência. Olha, ele vem falando de uma disfunção sexual. Ele traz isso. Não sabia ele que a impotência diante da vida fazia com que seu membro viril não ficasse ereto.
Ele tinha feito vários tratamentos medicamentosos e seu médico o aconselhou a tratar essa questão em uma análise, já que organicamente ele não tinha problemas. Olha aqui a medicina trabalhando junto conosco. Esse rapaz menino, então, pois era assim que ele se apresentava, como um rapaz e como um menino, mesmo tendo conseguido sair da casa dos pais e tendo conquistado postos altos no trabalho, ele não conseguia se posicionar como um homem frente aos pais. Esses, com alguma reserva, tinham aceitado a saída do filho de casa, mas continuavam a dar palpites em sua vida a ponto de ter as chaves da sua casa. Olha que situação. Isso permitia com que eles pudessem visitar o filho a qualquer momento, mesmo que fosse à madrugada e finais de semana. Olha qual é o lugar que esse filho ocupava, adulto, com 32 anos na ordem familiar. Qual foi o discurso da vida que ele ouviu da sua família a vida inteira a respeito dele? Isso desagradava. Olha, ele tinha consciência de que era algo desagradável. Porém, ele não tinha coragem de falar para os seus pais que ele não queria mais aquela situação. Com sua análise, esse rapaz descobriu que ele ainda era o menino de sua mãe. Portanto, foi preciso algum tempo para que esse paciente assumisse a sua posição de homem e assim ficasse potente sexualmente, podendo ter uma parceira, uma namorada. Então, aos 32 anos de idade, ele ainda ocupava esse lugar de filho da mãe dele, né? No sentido eh, de ser objeto desejante da mãe. E ele precisava sair desse lugar para que ele mesmo pudesse se entender como um homem capaz de viver a sua vida sexual plena. Portanto, não são com cintas, apetrechos, drogas e fórmulas medicamentosas que homens e mulheres podem descobrir o que está por trás dos sintomas que apresentam, mas sim com a possibilidade de falar e descobrir sobre o que causam os seus desejos. Olha que texto maravilhoso aqui que eu compartilhei com vocês, que é da Adreneide Dantas. Esse texto aqui nos faz pensar, né, trazer essa crítica a respeito das disfunções sexuais, a respeito do que vamos falar da agora para frente também das perturbações sexuais. Muito importante que a medicina ajude, a medicina pode ajudar muito, muito, mas nós, como psicanalistas, nós temos um lugar de enxergar as questões sexuais através do desenvolvimento psicossexual, através da psicanálise, e isso nos dá uma habilidade de escuta maravilhosa, ouvir a respeito da vida do sujeito, entender, né, como que foi a vida familiar dele, como que ele passou por todas as fases psicossexuais. Isso é muito importante para que a gente venha ajudar a pessoa a, de fato, poder ter uma vida sexual plena, ela poder e ser ali, de fato, satisfeita com a sua vida sexual adulta. Vamos falar agora então de perturbações sexuais, né? Vamos falar algumas delas, não é uma lista que é completa, não é exaustiva. Vamos falar sobre algumas perturbações sexuais também que nós podemos ouvir, né, tratar dos nossos pacientes. Perturbações de identidade, para iniciar. Uma perturbação de identidade de gênero é o desejo de ter o sexo oposto ou a sensação de estar preso num corpo do outro sexo. A diferença entre sexo e gênero pode ser simplificada como se segue: sexo, masculinidade ou feminilidade biológica, e gênero, como a pessoa vê a si própria, masculina ou feminina. O papel do gênero, então, né, é o papel da apresentação pública objetiva da pessoa diante da sociedade, né, masculino ou feminino na nossa cultura. É especialmente como a pessoa se vê, mas é como ela se apresenta também diante das pessoas. Ela pode ter uma perturbação de gênero. O papel sexual já, outro papel, né? Outra questão que nós trazemos aqui, o papel sexual é o comportamento público associado à escolha de um parceiro sexual. Então, aí a gente vai falar da homossexualidade, né? Vamos falar do comportamento heterossexual ou bissexual. Para a maioria, a identidade de gênero, o sentimento íntimo, né? Como a pessoa se vê, como masculino ou feminino, está de acordo com o papel do gênero. Por exemplo, um homem sente e atua como um homem. A identidade de gênero estabelece-se geralmente na primeira infância, olha aí, ó, 18 a 24 meses. As crianças apercebem-se de que são meninos ou meninas ali, né, fase fálica. Inclusive, fase fálica, né, e aqui já vai começar a entrar na
na próxima fase. Inclusivamente, embora o menino possa preferir atividades consideradas por vezes mais apropriadas para o outro sexo, as crianças com uma identidade de gênero normal veem-se como membros do seu próprio sexo biológico. Então, não é uma questão de com o que aquela criança brinca, né, que vai definir a sua questão de gênero. Não é isso. Isso significa que uma menina que gosta de jogar futebol e praticar luta livre não tem um problema de identidade de gênero, desde que se veja a si própria como mulher e esteja satisfeita com o seu sexo. De modo semelhante, um menino que brinca com bonecas e prefere cozinhar a praticar esportes, né, não tem problema de identidade sexual, a não ser que ele não se identifique a si próprio como homem ou não se sinta satisfeito com seu sexo biológico. Embora um menino criado com um membro do sexo oposto possa sentir-se confundido acerca do seu gênero, essa confusão esclarece-se muitas vezes mais tarde ao longo da infância. Então, não é toda criança, né, que for criada, por exemplo, só com o pai ou só com a mãe, né, sendo menino ou sendo menina nesses exemplos, que ela precisa necessariamente de um acompanhamento ou que ela vai ser um adulto que vai ter dificuldade em se ver com o seu gênero. Não. Mas isso é algo que pode ser observado também na história de vida de uma pessoa, quando nós estamos escutando aquela pessoa na psicanálise. Uma perturbação sexual diferente é o transexualismo. O transexualismo é uma perturbação característica da identidade de gênero, né? Uma coisa pode vir acompanhando a outra. As pessoas com essa perturbação acreditam que são vítimas de um acidente biológico ocorrido antes de nascer e que estão cruelmente aprisionadas num corpo incompatível com sua verdadeira identidade de gênero. Em regra geral, os transexuais são biologicamente homens que se identificam a si próprios como mulheres na sua primeira infância e olham com repugnância os seus órgãos genitais e suas características masculinas. Isso é algo que é ouvido deles próprios. O transexualismo parece ser menos frequente nas mulheres biológicas. Os transexuais podem procurar apoio psicológico para serem ajudados a ultrapassar as dificuldades de viver num corpo no qual não se sentem satisfeitos, ou também para serem ajudados a realizar uma transição de gênero. Outros podem procurar uma alteração na sua aparência, com a ajuda de médicos especializados na mudança de sexo e na cirurgia plástica. Alguns transexuais podem contentar-se em mudar o seu papel de gênero sem sofrer uma grande cirurgia, trabalhando, vivendo e vestindo-se como membros do sexo oposto. Mudam a sua aparência externa, podem seguir tratamentos hormonais e obter documentação que valide a mudança, mas geralmente não sentem a necessidade de submeter a operações caras e arriscadas. No entanto, para muitos transexuais, a melhor ajuda é uma combinação de acompanhamento, terapia hormonal e cirurgia genital. Nos homens biológicos, a transformação sexual realiza-se com o uso de hormônios femininos, provocando o crescimento do peito, né, das mamas e outras modificações corporais, e com a cirurgia para retirar o pênis e os testículos e criar uma vagina artificial. Aqui mudamos de assunto, então já vamos falar de uma outra perturbação sexual, que é a parafilia. Perturbação aqui, meus queridos, né? Eu não falei isso antes, mas é importante lembrar. Não estamos falando isso de uma maneira julgadora ou de uma maneira negativa. Perturbação é porque é aquilo que foge do convencional, aquilo que foge do comum. E como psicanalistas, nós podemos ajudar as pessoas a entenderem a própria história de vida, ajudar as pessoas, os seus desejos inconscientes, a entrarem ali de fato, né, em contato com questões inconscientes que podem estar motivando, trazendo sofrimento naquele momento de vida que estão ali vivendo. Vamos falar então das parafilias agora, que é um outro tipo de perturbação sexual, porque foge daquilo que é normal, daquilo que é convencional. As parafilias, atrações desviadas na sua expressão extrema, são desvios socialmente inaceitáveis das normas que regem tradicionalmente as relações sexuais. Vocês lembram que lá no começo da aula, quando, né, introduzimos a questão da sexualidade, eu disse que a sexualidade ela é expressa também na cultura. E a cultura de tempos em tempos e sociedades diferentes, ela vai se moldando e agora há pouco mesmo falamos da questão de identidade de gênero, falamos da questão também da transexualidade, que é uma questão que podemos dizer assim que em nossa sociedade é muito mais aceita sem preconceito, sem tabus hoje em dia. Entretanto, quando a gente vai falar agora das parafilias, né, a gente vai falar de desvios que em nossa sociedade ainda são inaceitáveis.
Os dados básicos de uma parafilia incluem o aparecimento de fantasias, olha só, comportamentos sexuais excitantes que são repetitivos e intensos e que geralmente implicam objetos, sapatos, roupas interiores, né, roupas íntimas, objetos ou produtos, né, roupas com couro, produtos de borracha. Envolve ali também a provocação de sofrimento de dor ou em si próprio, no parceiro, ou também manter relações sexuais com pessoas sem o seu consentimento, que aqui entram, né, questões relacionadas a crianças, pessoas desprotegidas ou em cenários de violação. Então, aqui a gente está falando, né, dessas questões que são socialmente inaceitáveis, né, que causam um estranhamento maior e, de fato, uma falta de aceitação completa. Depois de se ter instalado, né, uma parafilia, usualmente na infância tardia ou próximo da puberdade, esses tipos de excitação sexual costumam durar toda a vida. Então, talvez uma pessoa pode procurar o tratamento psicanalítico para poder lidar com a parafilia. Algum grau de variedade é muito frequente nas relações sexuais na fantasia dos adultos. Quando as pessoas se comprometem de mútuo acordo nisso, os comportamentos sexuais não lesivos do tipo alternativo podem ser uma parte intrínseca de uma relação amorosa e carinhosa. Quando se levam as coisas ao extremo, no entanto, tais comportamentos sexuais são parafilias, perturbações psicossexuais que dificultam seriamente a capacidade para atividade sexual afetiva recíproca. O que esse parágrafo está querendo nos dizer, então? Que há uma variedade normal nas relações sexuais, nas fantasias das pessoas. Pessoas, né, têm fantasias diferentes e elas podem ser realizadas ali dentro de uma relação amorosa, dentro de uma relação carinhosa. Entretanto, quando algumas coisas são levadas ao extremo, esses comportamentos vão ser considerados parafilias, perturbações de que de fato, né, vão trazer ali dificuldade, prejuízo e sofrimento para aquela pessoa e para os seus parceiros. Os parceiros das pessoas com uma parafilia podem sentir-se como um objeto ou como se fossem elementos sem importância ou desnecessários na relação sexual. As parafilias podem tomar a forma de fetichismo, travestismo, pedofilia, exibicionismo, voyeurismo, masoquismo ou sadismo, entre outras. A maior parte das pessoas com parafilia são homens e muitos têm mais de um tipo de parafilia. Vamos falar sobre elas aqui, né? Continuando. Fetichismo. No fetichismo, a atividade sexual utiliza objetos físicos. O fetiche, né, é chamado de fetiche aquele objeto, por vezes preferindo usar o contato com as próprias pessoas. As pessoas fetichistas podem chegar a estimular-se e a desfrutar sexualmente vestindo as peças de roupa interior do outro, vestindo couro ou borracha, ou pegando, esfregando ou cheirando objetos, como sapatos de tacão alto, né, de salto alto. As pessoas com essa perturbação podem não ser capazes de realizar a função sexual sem os seus fetiches. Olha só, uma pessoa comum, né, um homem médio, vamos dizer assim, achar, né, sexualmente excitante, achar bonito, achar ali sensual, né, o uso, por exemplo, de um salto alto por uma mulher é completamente convencional, completamente normal, completamente aceito. Entretanto, quando você entra no fetiche, é aquela pessoa que só vai se realizar sexualmente ali se houver aquele salto alto, se for usado aquele salto alto, ou então voltar toda a sua libido, toda a sua atividade sexual para aquele objeto, para aquele salto alto. Assim, do mesmo jeito, para uma roupa íntima, para um instrumento tal, e aí a sua função sexual está totalmente ligada ali àquele objeto, e não apenas como um complemento de uma relação que seja comum. O travestismo. No travestismo, um homem prefere, de modo ocasional, vestir-se com roupas de mulher, ou menos frequentemente, uma mulher prefere vestir-se com roupas de homem. Em qualquer caso, no entanto, o desejo da pessoa nunca é mudar de sexo, como no caso dos transexuais que falamos anteriormente. A troca de roupas nem sempre é considerada como uma perturbação mental e pode não afetar de forma adversa as relações sexuais do casal. O travestismo só é considerado como uma perturbação se provocar sofrimento, deterioração de algum tipo ou um comportamento insensato que possa conduzir a lesões, à perda de trabalho ou à prisão. Os travestidos trocam também as suas roupas por razões diferentes da estimulação sexual. Por exemplo, para reduzir a ansiedade, para relaxar ou para experimentar o lado feminino de suas personalidades, em tudo os mais masculinos, né? Então, o travestismo, né, ele não é o mesmo que o transexualismo que nós falamos anteriormente, que é uma perturbação em que a pessoa ela sente que ela não nasceu com o sexo biológico correto, vamos assim dizer. Ela deseja mudar de sexo de fato. O travestismo é só a troca ali de roupas.
A pedofilia, enquanto perturbação sexual. A pedofilia é uma preferência pela atividade sexual com crianças pequenas, com vulneráveis. Nas sociedades ocidentais, a pedofilia é geralmente considerada como o desejo de ter atividades sexuais com crianças de 13 anos de idade ou menos. Uma pessoa a quem se diagnostica pedofilia tem no mínimo 16 anos e é pelo menos 5 anos mais velho que a criança vítima. Embora as leis variem de um país para outro, em linhas gerais, considera-se que uma pessoa comete um delito tipificado de violação quando a criança tem 16 anos ou menos e o adulto é maior de 18 anos. Os delitos tipificados de violação muitas vezes não correspondem à definição de pedofilia. Aqui no Brasil, por exemplo, né, abaixo dos 14 anos, a violência presumida é considerado estupro de vulnerável. É assim que é o crime típico aqui no Brasil, né? Não é a pessoa ali. Ela não é condenada pela pedofilia, mas é condenada por ter, de fato, né, cometido esse ato contra um menor de 14 anos, né? A violência já é presumida. Não existe, né, dizer que, mesmo sendo adolescente ali de 13 anos, que aceitou, né, era, que concedeu, né, que deu seu consentimento, essa palavra que eu estou procurando, que deu consentimento, né? No Brasil, que já é, de fato, crime. E a pedofilia é crime no Brasil. Uma pessoa com pedofilia, ela angustia-se ou preocupa-se intensamente com fantasias sexuais realizadas com crianças, embora não tenha lugar qualquer relação sexual. Alguns pedófilos sentem atração só por crianças, muitas vezes de um grupo de idades específicos, enquanto outros se sentem atraídos tanto por crianças como por adultos. Os pedófilos podem ser tanto mulheres como homens, e as vítimas podem ser crianças de ambos os sexos, né? Não são só meninas que são vítimas, meninos são vítimas também. Muitas vezes é preciso ter um olhar sobre os meninos, que muitas vezes nossa sociedade coloca esse olhar, né? Sobre as meninas e não sobre os meninos. Os pedófilos, eles podem ter como objetivo crianças das suas próprias famílias, nesse acesso através do incesto, ou podem abusar também crianças da comunidade. Podem utilizar a força ou a coerção para submeter sexualmente as crianças e podem também proferir ameaças para evitar que a vítima os denuncie. Muito sérias essas questões, pedofilia é crime. A pedofilia pode tratar-se sim com psicoterapia e fármacos que alterem o comportamento sexual. Aqui nós estamos falando, né? Pensando, talvez até em uma pessoa que procure tratamento, que talvez não cometeu nenhum ato, mas tem fantasias nesse sentido. Esse tratamento pode ser solicitado de modo voluntário ou somente depois de uma detenção por delito e seus consequentes processos legais. Alguns pedófilos podem responder ao tratamento e outros não. A prisão, inclusive a longo prazo, não altera os desejos nem as fantasias dos pedófilos. Então é preciso que haja um tratamento além da prisão correspondente. Outra parafilia, o exibicionismo. No exibicionismo, uma pessoa, geralmente um homem, mostra de surpresa os seus órgãos sexuais, seus órgãos genitais a estranhos, e ao fazer isso, ele se sente excitado sexualmente. A exposição pode ser seguida de masturbação. Quase nunca procuram um contato sexual real, por isso os exibicionistas raramente cometem uma violação. Em geral, os exibicionistas que estão detidos têm menos de 40 anos. Embora as mulheres possam exibir os seus corpos de modo provocatório, o exibicionismo raramente é considerado uma perturbação psicossexual nas mulheres. O voyeurismo. No voyeurismo, a pessoa excita-se sexualmente com a visão de alguém que está a se despir, que está despido ou em plena atividade sexual. O que excita o voyeurista é o ato da observação e não a atividade sexual com a pessoa observada. Veja aí como há essa ausência de contato, tanto no exibicionismo como no voyeurismo. É particularmente frequente algum grau de voyeurismo entre crianças e homens e adultos, e a sociedade considera as formas leves desse comportamento como normais. Quando se trata de uma perturbação, o voyeurismo pode chegar a ser o método preferido da atividade sexual e pode consumir incontáveis horas de procura por aquela pessoa. Geralmente, os voyeuristas são homens, desenvolveram-se muito a quantidade e a variedade de material de espetáculos com conteúdo sexual explícito para as mulheres também heterossexuais. Por exemplo, né, espetáculos de nudismo masculino. Mas falta a participação dessas atividades, o elemento de observação secreta, que é uma característica do voyeurismo, né? Ele observa, ele vê de forma secreta. Outra perturbação, masoquismo e sadismo. Vamos falar dos dois juntos.
O masoquismo constitui a obtenção de prazer sexual ao ser fisicamente magoado, ameaçado e submetido a abusos. O sadismo, o oposto do masoquismo, é o prazer sexual de uma pessoa ao infligir sofrimento físico ou psicológico ao parceiro sexual. Certo grau de sadismo e de masoquismo tem lugar nas relações sexuais de pessoas saudáveis, e os membros mutuamente adaptados de um casal procuram-no frequentemente um no outro. Por exemplo, né, o uso de lenços de seda para simular ligaduras e de palmadas suaves durante a atividade sexual são práticas frequentes entre casais consentidores e não é considerado sadomasoquismo. O masoquismo e sadismo levados ao extremo podem ocasionar graves danos físicos e psicológicos. Então, olha só, mais uma vez, quando a gente está falando de uma parafilia aqui, a gente está falando daquilo que vai muito além do normal, do consensual. Estamos falando daquilo que vai muito além daquilo que existe numa relação normal. Olha esse exemplo. O masoquismo sexual implica a necessidade de ser humilhado, batido ou submetido de algum outro modo, de uma forma real e não simulada, por um parceiro agressivo e muitas vezes sádico, com o objetivo de conseguir excitação sexual. Por exemplo, a atividade sexual desviada pode incluir a asfixiofilia, durante a qual a pessoa é parcialmente asfixiada ou estrangulada pelo parceiro ou por autoaplicação de um nó corrediço à volta do pescoço. Olha que prática perigosa. A diminuição temporária do fornecimento de oxigênio ao cérebro no momento do orgasmo é considerado como intensificador do prazer sexual, mas essa prática pode conduzir acidentalmente à morte. O sadismo sexual pode existir somente nas fantasias, ou pode ser necessário para alcançar o orgasmo. Alguns sádicos assaltam parceiras surpreendidas e aterrorizadas que não consentem essas atividades e são violadas. Olha, estamos falando aqui do crime do estupro. Outros sádicos procuram especificamente masoquistas sexuais por meio de anúncios ou outros meios e satisfazem as suas necessidades sádicas com o masoquista que o consinta. As fantasias de controle total e de dominação são muitas vezes importantes e o sádico pode atar e amordaçar o parceiro de maneiras muito elaboradas. Em casos extremos, o sádico pode torturar, ferir, apunhalar, aplicar descargas elétricas ou assassinar o parceiro. Chegamos então ao final dessa aula, uma aula com um tema muito vasto, um tema muito importante de ser estudado por nós. Nós falamos aqui hoje, né, sobre essa é a aula um desse módulo. Falamos então de perturbações sexuais e psicossexuais. Falamos, né, de função sexual e disfunção sexual. Refletimos sobre a sexualidade hoje e falamos também sobre perturbações sexuais. Vamos terminar aqui com Freud. O que que Freud nos fala a esse respeito? A sexualidade é uma fonte de fascínio e horror, sempre nos surpreendendo com suas manifestações mais estranhas e inesperadas. Eu imagino que essa aula pode ter causado em você um pouco de fascínio e um pouco de horror. Essa é a sexualidade humana. A sexualidade é uma expressão de nossas emoções mais profundas, mas também pode ser uma forma de escapismo e evasão da realidade. Olha que algo profundo. Pensar a esse respeito. Pensar a respeito de por que o sujeito tem prazer do jeito que ele tem prazer. Por que ele não encontra prazer onde ele gostaria de encontrar prazer? Do que ele foge, do que ele tem medo? Para onde ele vai? A sexualidade é uma das grandes forças que moldam nossa personalidade e nos tornam quem somos. Por isso, a sexualidade ela não pode ser varrida para debaixo do tapete, ela não pode ser ignorada, principalmente dentro da análise dos nossos consultórios, dos nossos lugares de segurança para os nossos pacientes. A sexualidade é uma das grandes questões da humanidade e sempre estará presente como uma fonte de mistério e perplexidade. Não é verdade isso? Para todos nós, a sexualidade é muito importante e é uma fonte de mistério e perplexidade. Muito obrigado por estarem comigo até aqui nessa aula. Que Deus os abençoe. Continuem estudando. Aguardo vocês na aula 2 deste módulo, ok? Então, vamos interromper aqui o compartilhamento. Um abraço, continue estudando. Até lá.